Vamos lá, Rodrigo. Eu queria trazer três pontos assim fundamentais, né? Para a gente, eu acho que até que o orçamento, né? Ele é uma peça tão complexa, né? Que é tão difícil para a população entender, né? Como funciona, como se organiza. Então, algo muito simples que é importante ressaltar e colocar, né? O orçamento ele é um instrumento do governo federal, né? Para planejar aí a utilização do dinheiro arrecadado. Arrecadado por quem? Pela classe trabalhadora, através de impostos, taxas, contribuições. Então, quem financia esse orçamento é a população brasileira, né? Em especial aí a classe trabalhadora, tudo que consumimos tem impostos, né? Então, parte disso vai para o orçamento. Então, a gente está falando de um orçamento do povo brasileiro, né? E a segunda coisa importantíssima, né? Quando a gente olha, né, o arcabouço fiscal e, né, aprofundado aí com as mudanças na Câmara, a gente tem que entender que, além de uma decisão econômica, e não é só, principalmente não, é uma decisão política também, né? A que interesses, né, esse arcabouço fiscal atende? Da classe trabalhadora ou, né, do grande capital, dos rentistas, né? E aí, mais à frente, né, vou concretizar essa fala. Terceiro, né? Terceiro ponto aí que eu também acho fundamental colocar. Em nenhum momento esse orçamento foi discutido, né, para quem custeia esse orçamento, ou seja, a classe trabalhadora, quem as representa através de movimentos sociais, né, as entidades sindicais, né, o executivo não discutiu isso com a classe trabalhadora. E quando foi para a Câmara dos Deputados, não houve nenhum espaço, nenhuma audiência pública para debater isso com especialistas, para debater isso com o conjunto da classe trabalhadora, né? Eu acho que são três pontos aí fundamentais de colocar. Ou seja, a quem interessa esse orçamento, em especial, né, a classe trabalhadora, né, que teve, né, seus direitos sociais extremamente reduzidos, não teve acesso a nenhum espaço de diálogo e de debate sobre, né, a questão do orçamento. Então, assim, o ataque, ele é intenso e frontal ao conjunto da classe trabalhadora, né? Quando se coloca a linha, a direção na mesma linha da emenda constitucional 95, colocando aí, né, uma pequena diferença, né, mas com vários outros dispositivos, né, que podem impedir concurso público, né, a reestruturação das unidades do serviço público, reajuste, né, salarial, planos de carreira que vem sendo discutido em várias categorias, né, a gente está falando do desmonte do serviço público, logo, né, dos direitos da classe trabalhadora. E essa questão, né, da austeridade fiscal, do ajuste fiscal, ele vem sendo implementado no Brasil desde os anos 90, né, em todos os governos, ele vem sendo seguido com uma piora imensa com a emenda constitucional 95, né, que reduziu os gastos aí por 20 anos, né, e nessa redução de gastos, desde o governo Temer no governo Bolsonaro, hoje a gente já tem os impactos disso, né, hoje a gente teve a notícia do sindicato Sindipregos Paraná, né, filiado à FENASPES, que uma agência do INSS lá em Foz do Iguaçu estava pegando fogo, né? Como a gente vê agências inundando, tetos caindo. Isso é o resultado, né, da redução dos gastos, né, com a estruturação, né, com a manutenção dos serviços públicos. Estou falando do INSS, mas não é só o INSS, né? E a partir disso, a partir da redução, né, e da direção que vem sendo dada ao orçamento público brasileiro, se propõe redução de direitos, né? A exemplo da contra-reforma trabalhista, a exemplo da contra-reforma da Previdência, redução dos gastos com assistência social, linha de privatizações, né, terceirizações, né, e aí trazendo novamente aí para a Previdência, né, a base da Finanças é saúde, é Previdência, é Anvisa, é trabalho, trazendo um pouco para essa realidade, hoje se terceiriza, né, os atendimentos do INSS com acordos de cooperação técnica, porque não se investe nas estruturas. E a linha que vem tomando esse arcabouço fiscal não é diferente, como a gente já vem acompanhando medidas dos governos anteriores que vem sendo aprofundada nesses poucos meses, né? A gente tem aí uma medida que terceiriza um atendimento à pessoa com deficiência, que é, né, desenvolvida hoje pelo INSS, que é a avaliação social da pessoa com deficiência, tem uma proposta de lei de terceirizar esse atendimento e ir para a linha da privatização, né? Então, você desconstrói, destrói o serviço público, precariza o atendimento dos serviços públicos de forma geral, também numa linha, né, de capturar o fundo público para pagamento da dívida e também privatizar, né, as políticas públicas, né? E isso vem sendo a direção, né,
digo desde os anos 90, mas que se aprofundou imensamente nos últimos anos, né? Então, assim, as categorias do serviço público, com essa, né, essa direção que está dada no arcabouço fiscal, não terão reajuste, não terão concurso público. O INSS perdeu 50% do seu quadro funcional. E não teve concurso público. Essa é a realidade de uma fila de 7 milhões de brasileiros que aguardam, né, o reconhecimento de um direito, né? A gente vê a gravidade da situação, né? Previdência, a maior política pública do Brasil, né? A INSS é a maior autarquia pública da América Latina, que está sendo totalmente desmantelada, e está sendo terceirizada, e está sendo construída uma linha de privatização para a Previdência Social. E isso também é direção para as outras políticas que não vão conseguir sobreviver, né, com essa linha, com essa direção que está dada aí para o arcabouço fiscal, que é uma maquiagem, né, do que é a emenda constitucional 95, né, que vai reduzir, cria também redução aí dos gastos com o serviço público, e a escolha, né, a escolha aí para quem vai ser, para quem esse arcabouço vai atender, não é a classe trabalhadora, né, são os grandes rentistas, bancários, está a serviço da dívida, é a disputa do fundo público que está colocada, né, dos direitos da classe trabalhadora. Então, assim, é destruição, é a continuidade aí de uma linha de destruição dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores, dos direitos dos servidores, a falta de investimento. Então, assim, temos uma luta para travar enquanto classe trabalhadora, né, importantíssima, porque não dá para se discutir melhoria de política social sem orçamento direcionado para essas políticas. Né, discutir reajuste salarial, como, né, o Fonasep já soltou uma campanha importante diante, né, dos anos e anos sem reajuste de acordo com a inflação. A gente não está falando de aumento de salário, né, reajuste de acordo com a inflação. Soltamos uma campanha salarial que ficará extremamente limitada aí se esse arcabouço fiscal for aprovado. Então, temos uma luta importantíssima, e aí eu chamo, né, faço um chamamento aqui para a classe trabalhadora de forma geral, né? O ataque é a classe trabalhadora de forma geral, nessa luta importantíssima, que é o posicionamento contra, né, esse arcabouço fiscal, que pode ser aprovado ainda essa semana, infelizmente, no Senado, né? Então, estaremos aí numa jornada de luta nessa semana, também no Senado, né, se posicionando aí, manifestando contra esse arcabouço fiscal. É isso nesse primeiro momento. Obrigado, Viviane. Muito importante aí o que você colocou, né? A disputa do fundo público, né? Por que se faz teto, né, sobre gasto social, né? Por que se diz, né, que o gasto social, que é saúde, educação, trabalho, previdência, não pode crescer mais que 0,6%, ou 2,5%, ou 70% do aumento da arrecadação, enquanto que a metade do orçamento que vai para juros e amortizações da dívida pública, que beneficia os super ricos, né? Isso aí não tem limite, né? Ou seja, então, isso aqui é luta de classes, né? Nós estamos falando de luta de classes, né? Como você bem colocou, é a disputa, né? Por que se coloca teto de um lado e do outro não? Exatamente para tirar dinheiro dos trabalhadores e entregar para os rentistas, capitalistas, né? Que vivem do suor do trabalho dos trabalhadores, né? Muito importante isso, essa noção, né, que Viviane passou. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!